Portugal, França e agora Espanha. O Caterham Motorsport Iberia viajou até terras espanholas para a terceira ronda da temporada. O circuito de Jarama foi o palco de 6 corridas intensas e de cortar a respiração. O troféu mais antigo da velocidade nacional contou com quase 40 participantes divididos pelos 420R e 340R. Eu adoro este circuito, por acaso, é um dos circuitos que eu mais gosto do nosso programa. Tem muita parte técnica e gosto bastante de andar aqui. É uma pista complicada, um bocadinho diferente das outras todas, um bocadinho mais exigente, muito difícil para afinar o carro. A pista é muito fixe, é muito técnica e ao contrário das duas anteriores que tivemos no calendário, por isso tem sido uma experiência diferente. Eu gosto muito da pista, gosto muito do ambiente, temos sempre muito pessoal aqui da zona a viver as corridas em família, o que é muito bom. À entrada da terceira prova do calendário, Alexandre Areia era o líder da tabela classificativa da categoria 420R Pro. O jovem piloto, vencedor do troféu na época passada, está à procura de revalidar o título. Chegamos aqui a Jarama, que é uma pista que eu gosto muito muito de Portimão e de Paulo Ricardo. E conto fazer na mesma o máximo de pontos para tentar no fundo ser campeão. A tabela era partilhada com dois amigos, Rafael Lobato, que ocupava a segunda posição, e Guilherme Dalmaso, o terceiro. O Alex já conheço há muitos anos, corremos no Picante juntos e tenho em muito boa consideração, sempre foi um piloto incrível e sempre foi a pessoa a bater. O Rafael eu não o conheço tão bem, mas também é um piloto que conheço o historial dele e sei que são pilotos que têm uma experiência ótima e que para mim é um prazer conseguir estar perto deles. 3 jovens pilotos que se juntam numa grelha com pilotos já veteranos do Super 7. Um mix perfeito dentro de pista entre juventude e experiência. Quantos adversários tenho, como o Tavares, que fazem este campeonato há muitos anos e é um excelente piloto, e lá está atrás essa experiência toda consigo, da gestão de pneus, das afinações do carro, que são muito importantes, e depois também, no fundo, a minha juventude e aquela vontade que também trazemos, e se calhar alguma nova escola que trazemos de anos anteriores ou até do karting, e acho que este confronto de gerações, mesmo com o JJ Magalhães, acho que é super engraçado. Rafael Lobato é ainda jovem, mas tem já uns bons anos de carreira. Esta temporada decidiu juntar-se à família do troféu mais antigo da velocidade nacional. Dentro das boxes e em qualquer corrida, o piloto faz-se acompanhar dos pais. 2 pilares importantes na carreira de Lobato. Não me lembro de fazer uma corrida sozinho, sem eles, e é uma peça fundamental, não só na preparação durante a semana anterior. Há alguns pais que podem ser um bocadinho mais brutos ou pôr alguma pressão, os meus pais são exatamente o contrário, é super calmos, super descontraídos. É sempre muitos nervos, tentar que corra tudo bem, erros podem acontecer tanto da parte dele como de outros, mas nós queremos sair daqui contentes, se possível contentes com a vitória dele. Se não for, paciência, correu tudo bem, fizeste o teu melhor. Altura de falarmos das primeiras corridas do fim de semana. Alexandre Areia foi o mais rápido. O piloto da Gianfranco assumiu o primeiro posto na segunda passagem pela linha da meta e assim viu a bandeira de xadrez. Arrancava do terceiro lugar, logo na primeira volta lutei ali primeiro, segundo, em nada em primeiro, depois passei para segundo, consegui ganhar alguma vantagem quando passei para primeiro, tive alguma resistência dos meus adversários, como é normal, mas consegui manter-me em primeiro, já estava a ganhar alguma distância, quando o safety car aparece e nos junta todos outra vez, felizmente depois disso consegui defender bem dos ataques dos meus colegas e vencer assim a corrida, estou muito contente, é a 5ª vitória do ano. O autor da pole position, Rafael Lobato, terminou no lugar intermédio do pódio. Depois de um mau arranque, o piloto conquistou a segunda posição na 7ª volta. Também Diogo Tavares fez uma corrida de trás para a frente. Ficou em terceiro. A partida não foi das melhores, a reação ao semáforo até foi boa, mas depois o efeito de cone, como é normal, até à primeira travagem perdi alguns lugares. A maior parte da corrida foi ali entre terceiro, quarto. A entrada do safety car também foi boa para acalmar um bocado os ânimos e os próprios pneus. Arranquei de sexto, mas estava literalmente a dormir. Acho que acabei por ficar em 10º, 11º.
dali para a frente foi sempre a recuperar, foi uma corrida muito exigente, alguma luta, tentei ainda ficar em segundo, não consegui, mas estou contente com a prestação, amanhã há mais. Nos 420R Gentleman, vitória do rookie Tomás Teixeira. Arranquei um bocadinho mal, andei em segundo na minha categoria, mas depois consegui imprimir o meu ritmo e acabar em primeiro. Segunda posição de Tiago Loureiro, uma estreia no troféu, e Gonçalo Nobre da Veiga fechou o top 3. Lutas muito interessantes, com um andamento muito forte, como vocês podem ver, mas para a primeira corrida do fim de semana e depois de uma qualificação não tão bem concebida, acho que foi um saldo muito positivo. Consegui recuperar muitas posições logo no arranque, mas ainda na primeira volta levei um toque lá em cima da dupla direita, danificou-me um bocadinho a traseira do carro, fica com o carro um bocadinho torto e daí para a frente foi gerir, consegui só perder mais 3 posições e acho que acabei bem. Na categoria 340R, Miguel Ferreira carimbou a primeira vitória do fim de semana. O calor foi muito difícil gerir essa parte e em tudo, quer para os pneus, quer para mim, em termos de físico. O arranque correu muito bem, as primeiras 2 voltas foram espetaculares. Olá, eu sou o Gonçalo Nobre da Veiga, sou piloto dos 420R categoria Gentleman e vou-vos levar através de uma volta no circuito de Jarama. Na reta da meta o mais importante é apanhar um bom cone, apanhar o carro que está à nossa frente. É uma travagem mais ou menos aos 100 metros, de sexta para segunda. É uma dupla direita, portanto entramos um bocadinho tarde para apanhar o segundo apex, para poder acelerar cedo e sair para esta reta, que depois à direita à curva 3, que é feita a fundo. Travar um bocadinho tarde para esta dupla esquerda, de terceira para segunda na segunda. Manter o carro bem na esquerda, para depois entrar aqui nesta direita de primeira. Fazer primeira, segunda. E entrar aqui na curva de Dunlop com muito cuidado, porque a pista no final faz um relevê para a direita e manda-nos para fora. Aqui desenvolvemos o carro até a 5ª velocidade e entramos nos S com algum cuidado, faz-se a fundo e tem que se travar com o carro em apoio, muito desequilibrado, outra vez de 5ª para segunda. É uma dupla direita novamente e o importante é chegar ao segundo apex, o primeiro pode-se falhar e depois acelerar com muita calma para esta descida, que é chamada a descida da Bugatti, onde chegamos aqui a fazer esta curva de 5ª a fundo, praticamente. E novamente uma travagem muito forte de 5ª para segunda, para apanhar um apex tardio nesta curva, acelerar cedo, voltar a subir para 4ª e depois talvez a curva mais complicada do circuito, que é novamente uma dupla direita, falhamos a primeira, terceira, segunda, entramos aqui e é importante acelerar com o carro muito direitinho para conseguirmos aqui desenvolver bem e a última curva do circuito fazemos lá fundo, se tudo correr bem na saída da outra anterior, para novamente chegarmos à reta da meta. A maior dificuldade neste circuito não é que tenha muita dificuldade, é um circuito bastante bom para os caterhams, porque é curto, não atinge muitas velocidades, mas efetivamente não ter muitas zonas de segurança. Nós vimos por alguns acidentes que houveram, basta uma pequena distração, um pequeno erro e estamos logo batidos no muro ou nos rails, o que é uma pena. É a confiança com que podemos atacar certo tipo de curvas, principalmente as mais rápidas, aquela confiança de que se alguma coisa correr mal, se exageramos um bocadinho à saída, a coisa pode correr mal, principalmente se estivermos em pelotão. Alguém exagera, uma coisa assim, há um raio muito perto e as escapatórias de gravilha não vão conseguir conter o carro. Tens curvas muito técnicas, em que a relação de caixa, o nosso carro é manual, portanto
a opção por meter uma segunda ou meter uma terceira faz imensa diferença no desempenho do carro, mas em termos de esforço físico, ao fim depois de 20 minutos de corrida é muito diferente, talvez isso. É manter a concentração, não exagerar, a pista é muito abrasiva, faz com que o carro perca pneu facilmente e não vai permitir ter eficiência ao longo da corrida toda, e isso por um lado. Por outro lado é manter a concentração para manter-se dentro das 4 linhas e não cometer exageros. Curiosamente é a temperatura, tipicamente quando vimos aqui está muito calor. E portanto os pneus funcionam bem apenas 2 voltas máximo. Portanto a gestão dos pneus, a gestão da temperatura dos pneus é essencial. Guilherme e Gonçalo Aguiar de Matos são irmãos e partilham a paixão pelos automóveis. Na temporada passada competiram no Carbon Neutral Cup. Este ano, uma vez que o troféu do Skia terminou, decidiram apostar as fichas no Caterham Motorsport Iberia. Foi uma boa evolução porque não tinha qualquer experiência em automobilismo e portanto foi uma boa escola para começar as corridas e agora conseguir transpor essa experiência que fui ganhando ao longo de um ano para conseguir, de certa forma, capitalizar isso em resultados ao longo desta época. O 340R, que é a categoria onde nós estamos a correr, é realmente um carro de corrida, nota-se a diferença, a aderência, é completamente diferente. Ser um tração traseira também foi uma aprendizagem um pouco difícil ao início. Embora dentro de pista sejam adversários, a entreajuda e o companheirismo são palavras fundamentais para os irmãos. Quando em corrida pura, se estivermos a disputar primeiro e segundo, há de valer o melhor e o pior naquele momento, mas não fazemos travagens a queimar um para o outro. Essas situações, se acontecerem, são incidentes de corrida ou acontecimentos de corrida, mas o nosso objetivo é andarmos os dois para a frente e não cada um por si. O objetivo é sempre que os dois consigam evoluir de uma forma positiva e mesmo dentro de pista, quando nos encontramos, é sempre numa perspectiva de nos ajudarmos e não de estarmos a lutar um contra o outro, e acho que se pudesse partilhar isto com um colega de equipa é bom, se for com um irmão acho que é muito melhor. Segunda corrida para os pilotos da categoria 420R. Com a grelha invertida, Tiago Loureiro foi quem arrancou da pole position. Na partida, o piloto perdeu a posição para Guilherme Dalmaso. Na volta seguinte, foi a vez de Nelson Gomes liderar o pelotão. Uma luta muito animada entre os pilotos que seguiam na frente. Na quarta volta, a frente conhecia um novo líder, David Saraiva. E na seguinte, era JJ Magalhães quem ocupava a primeira posição. Guilherme Dalmaso ainda regressou à liderança, mas Diogo Tavares vinha a todo o gás à procura de uma vitória. O piloto da CRM Motorsport acabou por ser o líder da corrida durante 4 voltas. Na penúltima, Alexandre Areia passou para a frente e carimbou o segundo triunfo do fim de semana. Foi uma luta enorme a arrancar décimo. Nesta pista, com este calor, os motores aquecem muito e o cone de ar deixa de ser tão eficaz, o que nas nossas corridas acaba a ajudar ali muito às lutas, ali estava a complicar, foi muito difícil subir os lugares, mas com calma, com a calma da corrida consegui subir e no fim estávamos na luta pela vitória. Diogo Tavares ocupou então a segunda posição depois de uma corrida animada com muitas ultrapassagens à mistura. David Saraiva foi o terceiro a cruzar a linha da meta. Uma corrida muito animada, muito divertida. Acabei por arrancar mal também como ontem, fiquei para 11º ou 10º, depois comecei a percorrer a corrida, comecei a conseguir ultrapassar, ainda fiz algumas voltas em primeiro lugar, depois o Alex, tivemos também umas ultrapassagens entre nós, uma luta muito leal em pista, e ele levou a melhor no fim, teve calma. Estávamos confiantes que éramos rápidos, houve uma altura, tivemos ali os 4, 5 primeiros, sempre uma luta intensa, houve uma altura que eu consegui estar em primeiro com alguma vantagem, mas com os cones de ar eles conseguiram aproveitar e vir buscar. Pronto, e depois são lutas, são pilotos muito bons. Mais atrás, as lutas entre os pilotos da categoria Gentleman também estavam animadas. Pedro Reis Ferreira foi o primeiro a cruzar a linha da meta, tendo sido o 6º da geral. Arranquei do último, lutei até chegar primeiro da Gent. Daí sofri um toque, do qual não tive qualquer culpa, mas que está tudo bem. Daí passo outra vez para o último, tendo feito um peão, não é? Passo outra vez para o último e com 3 voltas para o final recupero outra vez para primeiro. Depois da vitória na primeira corrida, Tomás Teixeira terminou o segundo embate no lugar intermédio do pódio.
JJ Oliveira fechou o top 3 do Gentleman. Não fiz o melhor arranque, mas consegui fazer uma boa prestação e nesta última volta consegui passar para o terceiro posto, e agora eu e a minha equipa vamos tentar melhorar um bocadinho o setup para conseguir a desejada vitória na última corrida. Segunda corrida também para os pilotos dos 340R. Também com uma grelha invertida, Salvador Possé de Andrade foi o pole sitter. Um bom arranque permitiu ao piloto segurar a primeira posição durante as 2 primeiras voltas. Na seguinte, era José Rodrigues quem assumia a frente do pelotão, ele que tinha arrancado no 5º posto. Lugar que acabou por perder para Miguel Ferreira passado 2 voltas. Sol de pouca dura porque Rodrigues voltou a passar para a frente. Uma luta aguerrida entre os 2 pilotos, com a dúvida de qual dos 2 seria o primeiro a cruzar a linha da meta. Ferreira acabou mesmo por levar a melhor. Recuperou a primeira posição na 8ª volta e não alargou mais. Arranquei 10º nesta e esta pista é muito estreita, portanto o espaço para passar e para chegar à frente é muito mais reduzido. Houve muitos contactos no início, consegui-me gerir bem e afastar-me das confusões. Sabia que tinha um bom ritmo, de maneira que gradualmente fui apanhando os primeiros e depois foi a gerir também a temperatura. José Rodrigues foi então segundo à frente de Ricardo Costa, que conquistou a posição na penúltima volta. Foi pena não ter ganho, porque acho que tinha um andamento para tal, mas comparativamente aos últimos fins de semana e à última corrida, o carro está muito melhor, tive alguns problemas e agora já estão resolvidos, por isso acho que o balanço é positivo. Houve alguns toques, tentei gerir e passar um pouco pelos pingos da chuva, com os vários toques que foram havendo, mas sempre com um ritmo bastante bom, atrás dos 2 primeiros que estavam bastante rápidos. A análise de dados e a telemetria são peças fundamentais para um piloto numa corrida. Eduardo Paulo é um engenheiro de dados da CRM Motorsport. Durante o fim de semana não para. Entre corridas tem sempre vários pilotos com quem falar e ajudar. Os carros são equipados com sensores. Portanto, os carros saem para ação ou para corrida, esses sensores vão registar os valores, vão ser armazenados. Depois, no final de cada sessão, nós vimos ter com os carros, fazemos o download dos dados que foram registados, abrimos em software e fazemos essa análise juntamente com os pilotos. Ao início é um pouco difícil, especialmente quando não se conhece bem o piloto. Pronto, à partida que nos vamos conhecendo melhor, tanto o piloto como o piloto a mim, e conseguimos encontrar o balanço entre saber distinguir, portanto, certos tipos ou hábitos mesmo de condução, depois torna-se tudo um bocadinho mais fácil. Em Jarama, Eduardo contou com a ajuda de Maria Branco, também engenheira de dados, mas que nunca tinha aplicado os conhecimentos no desporto automóvel. A primeira coisa a aprender foi mesmo as ferramentas a ser utilizadas, os softwares, etc. Portanto, para me dar alguma autonomia nesta parte de recolha de dados, mas também vou aproveitando sempre que consigo para ouvir a conversa dele e os feedbacks que ele dá aos pilotos, para também ir aprendendo alguma coisa a partir daí. Última corrida do fim de semana, Tomás Teixeira arrancou da pole position, posição que perdeu no arranque para Pedro Reis Ferreira. Na volta seguinte, JJ Magalhães passava para a liderança e na seguinte, Reis Ferreira recuperava o posto. Sol de pouca dura, já que na 4ª volta, JJ Magalhães regressava ao lugar mais alto da tabela. Atrás, Nuno Afonso procurava colocar pressão nos adversários. Pedro Reis Ferreira defendia-se e ajudava o colega de equipa, JJ Magalhães, a ganhar vantagem. Na 7ª volta, depois de uma corrida de trás para a frente, Alexandre Areia subiu para o 3º posto e começou então a pressionar o piloto do Caterham 83. Uma luta aguerrida entre os 2 pilotos que acabou com Areia a conseguir subir para a 2ª posição. Uma corrida de cortar a respiração até cruzar a linha da meta, com JJ Magalhães a conseguir vencer, separado por apenas 159 milésimos de Alexandre Areia.
Foi um trabalho de equipe que eu tenho que agradecer ao meu colega de equipe, que meia vitória é dele, que conseguiu aguentar os pilotos mais rápidos que vinham de trás e eu, estando à frente, o carro arrefecia mais e, enfim, depois certinho, sem fazer erros, lá consegui ganhar. Foi uma corrida muito aguerrida, tivemos muitas dificuldades no início, os pilotos estavam todos muito agressivos, o que nestas últimas corridas do fim de semana tem sido normal. Acho que toda a gente quer lutar pelo melhor resultado e às vezes chega-se ali aos limites. Mesmo assim mantive a calma, consegui ir subindo os lugares. Depois, quando cheguei ali aos 3 primeiros, o Pedro Reis fez-me a vida negra, mas eu compreendo, faz parte das corridas. Pedro Reis Ferreira terminou no 3º posto da geral, tendo sido assim o primeiro entre os pilotos da categoria Gentleman. Os pilotos atrás de mim tiveram alguma luta, eu aproveitei, tentei ir com o meu companheiro de equipa, o JJ, e fomos a fazer jogo de equipa para a frente. Entretanto, o Areia vinha muito rápido atrás, ainda tentei atrasar tudo aquilo que podia o Areia, eventualmente ele passou. Sinceramente, ele estava mais rápido que eu, mas fico muito contente com o primeiro na Gent. No último degrau do pódio da categoria 420R Pro ficou Diogo Tavares. Foi uma corrida difícil, muito calor, um arranque difícil também logo a primeira volta. Demorei algum tempo a conseguir chegar aos lugares da frente, perdi mais tempo com o Alex estava com um ritmo muito forte, queria ter ido com ele para tentar ascender à vitória eventualmente, mas não consegui. O restante pódio da Gentleman, JJ Oliveira fechou o fim de semana com o 2º lugar na última corrida. Sergei Orekov foi 3º. Consegui arrancar melhor que na anterior, conseguimos evoluir um bocadinho um carro e pôr um setup melhor para esta pista que é muito difícil, como já tinha dito anteriormente, de afinar. E pronto, foi um bocadinho gerir. The race was tough, really tough. Like all the weekend, it's very hot and the guys are crazy, they're fighting like lions. Já a 3ª e última corrida dos 340R foi um pouco mais atribulada. Abílio Justo arrancou da pole position, mas logo na primeira curva, Bernardo Belo passou para a frente da corrida. Na seguinte volta, Justo regressava à frente e dificultava as tentativas de ultrapassagem de Belo. Um duelo animado entre os dois pilotos, com Bernardo Belo a passar novamente para a frente e a defender-se das investidas de Justo. Mais atrás, Miguel Ferreira procurava passar os adversários para se juntar à frente da corrida e tentar conquistar a 3ª vitória do fim de semana. A meio da corrida, um toque entre dois pilotos fez com que fosse mostrada a bandeira vermelha. A corrida foi, por isso, interrompida. Ao fim de alguns minutos de espera, a corrida recomeçou. Bernardo Belo, que era já o líder do pelotão, teve um final de corrida animado com Miguel Ferreira. Os dois pilotos travaram uma luta intensa nos últimos minutos, com a indecisão do vencedor até ao fim. Acabou por ser Bernardo Belo a levar a melhor e a conquistar a primeira e única vitória do fim de semana. Houve uma bandeira vermelha, juntou-se o grupo todo e o Miguel é um super piloto e tivemos ali, podia ter ganho eu, ganhei eu. Hoje era a minha vez, era a 3ª corrida, eu queria muito ganhar. Miguel Ferreira subiu ao lugar intermédio do pódio. O piloto da Speedy Motorsport, Gonçalo Aguiar de Matos, fechou o top 3 da última corrida em Jarama. Nesta última corrida senti que estava mesmo a voar. O arranque, o Belo saiu em 3º, eu saí em 10º, portanto demorei algum tempo a chegar a ele. Mas antes da bandeira vermelha já estava a vê-lo e estava a andar mesmo muito rápido. Pronto, quando voltámos a entrar, foi uma corrida giríssima que acabou quase em photo finish, a sair do condar dele. Foi um grande desafio, estava muito calor, os pneus já estavam muito gastos do fim de semana todo, portanto foi gerir isso tudo, a temperatura. Também tivemos uma situação de bandeira vermelha, portanto foi recomeçar a corrida novamente, mas acho que acabou por ser bom. Na fase final comecei a ter alguns problemas de travões que me impediram de lutar pela vitória, mas foi uma boa corrida. Mais uma vez o público aqui em Madrid aderiu em força, tivemos corridas super disputadas e, como manda a regra, acabar em photo finish. Uma delas com uma diferença de 2 milésimas entre primeiro e segundo, muito fair play, grandes lutas e olha, não podia de facto esperar mais.
A caravana do Caterham Motorsport Iberia regressa a Portugal a 19 e 20 de julho para o Sound Racing Fest no Autódromo do Estoril. Até lá! Kia. Movement that inspires.